foi esse começo, Pri? Porque, por exemplo, aqui está bem destacado o seu curso que forma o pessoal que vai atrás da carreira de diplomata. Sim. E esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Eu comecei também na época eu era nova, entrei cedo na faculdade. Eu fiz faculdade de Direito. E na faculdade de Direito é a clássica, quero prestar concurso, Sim. né? Todo mundo quer prestar concurso. Eu, inclusive, entrei na faculdade de Direito querendo prestar concurso. Só que eu tinha colegas de faculdade, fiz faculdade em Campinas, porque eu morava no interior, que queriam ser diplomatas e não tinham onde estudar. Porque só tinham as escolas em Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E aí eu falei, uai, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma oportunidade aí. Paralelamente, os cursinhos para carreiras jurídicas, juiz, promotor, etc., estavam bombando no ensino à distância. Naquela época ainda era tudo via satélite. O povo ia para uma sede e assistia aula no telão ao vivo, que era transmitido por um canal, tipo um canal de TV a cabo. Uhum. E aí, logo a internet, banda larga, começou a ser democratizada. Eu me sinto uma senhora de 84 anos falando Mas isso. A gente tá na mesma. Mas era ali meados de 2008, 2009. E aí eu comecei a entender. Uma vez eu fui pro cursinho, e aí eu vi meio que uma cerimônia de parabéns entre os participantes do cursinho presencial, né? Aí eu falei, o que tá acontecendo? Eu vi todo mundo feliz e tal. Aí eu vi que tinham passado no concurso umas 3, 4 pessoas pro concurso da magistratura do estado de São Paulo. Só que eu vi alguém mais feliz nessa festa. O dono do cursinho. E aí eu falei, eu quero ser ele, não ele. Né? E foi assim que tudo começou. O desejo foi entrando, né, na minha cabeça. Tipo, e se eu fizesse e tal? Eu frequentava o ambiente de cursinho para transformar uma história longa numa história curta. Em 2012 nasceu o curso Sapiência. Que, enfim, né, chegou para democratizar mesmo o ensino, porque a gente só tinha grandes escolas, grandes potências no ensino presencial. E aí eu descobri o que é empreender de verdade, né? Que não é só ter uma boa ideia, você tem que ter uma boa execução. Uhum. E a gente era uma escola, né? Porque o Sapiência existe ainda hoje, inclusive, a gente teve uma divulgação do edital do concurso da diplomacia 2023 recentemente, então estamos preparando candidatos. Mas a grande questão eu entendi que era uma dinâmica de escola, uma escola preparatória. Então, eu tinha muitos professores, eu tinha muitos cursos simultâneos, eu já estava no online e era uma loucura. Dinâmica de escola, para pensar, é uma loucura, né? E aí, eu achava que no começo bastava eu ter um bom produto, bastava eu ter excelentes professores, que as coisas iam acontecer para mim. Aí eu descobri que não. Descobri que um bom produto não se vende sozinho, né? O que retoma um pouco do que a gente começou a falar aqui no início. Eu não vendia. E eu era bastidores. E os outros cursinhos que bombavam, mais no presencial, depois que eu fui para online, todo mundo saiu fazendo online. Mas eles eram os donos, os professores. Então, era um professor que se destacava e abria a sua própria e ele abria a sua própria escola em cima do seu nome. E eu nunca tinha pensado em prestar o concurso de diplomacia. Eu não era professora disso, eu era muito nova. Então, foi um perrengue. Aí, basicamente, o que aconteceu? Eu tive que começar a estudar marketing para conseguir vender os meus cursos. Aí eu fui estudando nos sites gringos, YouTube, livro, e acha não sei quem, acha não sei o que lá, até que um amigo meu me chamou para ir num evento sobre lançamento. Eu fui, falei, eu vou começar a aplicar isso daqui, vou começar a entender. E aí eu comecei até a cruzar um pouco do que eu tinha aprendido antes com o que eu estava vendo ali, né, naquele momento. E a moral da história é que eu entrei num grupo de mastermind. Quando eu entrei nesse grupo de mastermind, eu já tinha uns 5 anos de escola, de sapiência. Então, eu já sabia muita coisa sobre formar equipe, processo, como fazer as coisas, como fazer as vendas. Eu tinha que suar frio ali para fazer venda, porque é um nicho muito pequeno. Então, a gente já tinha muita coisa sendo desenvolvida, porque eu fui criada num ecossistema muito árido. Difícil. Essa que é a verdade. E aí, eu fui me desenvolvendo. Quando eu cheguei lá no Mastermind, um monte de gente falava de um monte de coisas, assim, de desafios que estava vivendo na empresa. E eu percebi que o meu desafio, na verdade, ele estava dentro do meu nicho, porque ele era um nicho muito difícil de trabalhar e de escalar. E não na parte estrutural em si da empresa. Claro, tinha um problema ou outro e tal. E aí, um monte de gente começou. Pô, você podia me lançar. Você podia fazer... Você não vem prestar uma consultoria aqui pra mim de como é que você faz e tal? E aí, eu falei,
por que eu faço só diplomacia? E eu já tinha uma empresa relativamente bem estruturada e foi assim que os especialistas foram chegando. Eu comecei a diversificar as minhas áreas de atuação. Eu entendi que eu sabia o fundamento, os princípios do marketing e aí eu ia aplicando as regras conforme o nicho que eu ia atuar. E a gente colocou isso dentro da nossa empresa e nunca mais paramos. Então, de 2012 até hoje, a gente segue na loucura. Essa é uma